A coisa mais perigosa no mundo. Você já se fez essa pergunta: qual é a coisa mais perigosa que existe aqui no mundo? Eu tenho algumas certas sugestões que talvez algumas pessoas pensem. Talvez seja uma arma, talvez seja uma bomba. Mas eu digo que não é uma arma, não é uma bomba e nem é algo desta natureza. Mas a coisa mais perigosa do mundo é uma ideia. Quando a gente para e vê uma arma, uma bomba, são tipo de coisas que praticamente podem tirar uma vida. Mas uma ideia pode alterar o pensamento crítico de alguém. Uma ideia pode alterar milhares de pessoas sem elas se aperceberam do que estão a fazer. Neste vídeo eu vou falar um pouco desse quesito de o que uma pequena ideia pode alterar nas pequenas coisas que existem no nosso mundo. Suponhamos para existir a própria dita bomba que trouxe muita tragédia para o nosso mundo, ou a própria arma. Tudo isso surgiu basicamente de uma ideia de alguém. E se eu fizesse isso para tal coisa? E se eu iniciasse uma guerra? E se eu fizesse mal ao outro para poder ganhar uma coisa, ou um pedaço de terra, ou sei lá, recursos que existem em alguns certos lugares? Tudo inicia a partir de uma pequena ideia. Então, mas por que eu estou a me focar muito nesse quesito de pequena ideia? Eu vou te mostrar que, na verdade, uma pequena coisa pode parecer algo basicamente não muito importante no nosso dia a dia. Mas com o vídeo que eu vou te mostrar, com tudo que eu vou te falar a partir de agora, eu vou te provar que mesmo uma pequena coisa tem a capacidade de alterar o teu jeito de ver o mundo, o teu jeito de ver o próximo. Com o que eu vou te falar a partir de agora, eu tenho certeza que você vai passar a ver as coisas diferentes. E com isso eu vou te provar que uma ideia pode se mudar e alterar algumas certas pessoas. Clica nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E vamos começar. A gente aprendeu praticamente a contar a vida como se fosse uma estatística. 10 mortos, 100 desabrigados, 1000 desaparecidos. Mas, na verdade, a gente nunca parou para pensar nas pequenas coisas que existem nesse todo quesito. No caso, se estamos esperando uma cheia, nós podemos notar que várias pessoas provavelmente vão perder a vida com essas pessoas. Outras pessoas vão perder praticamente o abrigo. Mas eu vou te falar que esse é um dos cenários que praticamente nos faz esquecer também de uma coisa muito importante. Nós no mundo não somos únicos. Somos vários. Não somos só nós, seres humanos. Temos também nossos animais, insetos, bactérias, entre outras espécies que existem neste nosso planeta Terra. Inclusive as plantas. Se estamos esperando uma cheia, nesse quesito, tivemos, suponhamos, 10 mortes. E quantas outras vidas pequenas que estão ali que se foram? O engraçado é que nós aprendemos a ver essas pequenas vidas como simplesmente algo que faz parte do cenário. Nós nunca levamos a sério algo desta natureza. Para nós, o que mais importa somos nós e o resto é só cenário. Nós paramos para ver num cenário de cheia, além das nossas próprias vidas, que é muito triste, que provavelmente se perde algumas certas vidas nesse caso, mas temos também outras pequenas vidas. E caso aquele todo ato se estabilize, nós devemos ter o pensamento de que aqui também tinha outras pequenas vidas e como nós vamos fazer para tentar recuperar todas as vidas que foram perdidas aqui. Não só as humanas, também as outras vidas que na maioria das vezes nós ignoramos essas vidas que existem. Aconteceu uma cheia, passou.
nós podemos simplesmente repor algumas certas plantas. O fato de nós só simplesmente fazermos isso, já estamos a tentar recuperar algumas certas vidas que foram perdidas ali. Além disso, tem certas partes em que as próprias árvores ajudam nesse quesito. Pode talvez tentar segurar basicamente a ventania que vai vindo para não derrubar a sua casa. Então, basicamente, essas pequenas coisas que nós também ignoramos são coisas que nos ajudam quando nós precisamos. Elas nos ajudam. O mínimo que nós devemos fazer é ajudar quando também estiver em perigo. A vida surge dessas mesmas plantas. Então, o oxigênio é esse mesmo que nós respiramos. Mas, quando acontece alguma coisa, nós pensamos mais em nós mesmos do que nas próprias plantas. Numa guerra, no caso, não morre simplesmente quem segura uma arma. Morre também a pessoa que não tem nenhuma escolha. Tanto como nós, os seres humanos, que não temos nenhuma escolha pelo que acontece, tantos quanto até os pequenos seres vivos que vivem debaixo das plantas. Quanto a todo ser que vive debaixo da terra. Porque se lançarmos uma bomba num certo ponto, não morre só seres humanos, morre também outras espécies. Então, se nós matamos, suponhamos, digamos, quando é lançada uma bomba num certo lugar e morre lá, dando um exemplo, 100 pessoas, ali não morreram só 100 seres vivos, não. Morreram muito mais que aquilo. Bilhões de seres vivos que morreram naquele ponto aí. Então, quando a gente para ver as coisas por uma outra perspectiva, nós podemos ver o quanto esse ato de nós nos acharmos superior é muito cruel. É muito cruel, sabe, nós nos acharmos superior, porque nós prejudicamos os outros que não têm nenhuma escolha. Não tem um senso crítico, não tem como, suponhamos, ver uma cheia. Para onde as formigas vão? Na maioria das vezes, se não estiverem no seu habitat, que é no chão, né? Do caso, como constrói túnel, aquelas todas que estiverem fora, todas aquelas espécies, também morrem com água. E elas têm uma escolha? Não tem. Tem alguém que possa proteger, salvar elas? Não tem. Mas, para nós, os seres humanos, temos sim uma escolha. É claro que não é para todo mundo, mas em geral temos uma pequena escolha. Temos salvação. Tem pessoas que conseguem nos salvar de barcos e entre outras coisas. Porque se pararmos para ver num cenário além de guerra, onde cheia, qualquer tragédia que apareça, nós focamos muito mais no que no ser humano. Esquecemos que temos outras espécies lá. Vamos mais salvar o ser humano? É claro, nós devemos salvar o ser humano. Mas esse ser humano, depois de ser salvo, deve fazer alguma coisa pelo toda a vida que se perdeu naquele lugar. Vamos desmatar um certo lugar para podermos construir as nossas casas, mas aí mesmo com isso tudo que nós já desmatamos para construir nossas casas, nós ainda vamos desmatar mais alguns outros lugares, matar mais espécies naqueles certos lugares, para fazer, no caso, alguns certos aqui, principalmente no meu país, carvão, plantação, é claro. Esse tipo de coisa não temos como interferir. Mas se nós tirarmos umas certas árvores para produzir o carvão, como faz em alguns certos lugares, nós devemos plantar outras. Tiramos uma planta, vamos deixar lá duas. Se uma morrer, a outra vai sobreviver e continuar uma espécie. Tirou uma planta, duas. Desmatou um certo lugar, procura um lugar onde não tenha muita plantação, planta alguma coisa por lá. Substitua aquilo que você tirou, pelo menos num outro lugar, onde não tem basicamente aquilo que você tirou lá. Vai lá, coloca. Isso vai ser uma grande ajuda para o que nós chamamos do nosso todo ecossistema. Para tudo funcionar como tem que funcionar, depende de você, depende de mim, depende de todos nós. Nós pararmos e vermos as pequenas coisas que existem aqui no nosso mundo.
Então, minha gente, espero que tenham gostado exatamente desse vídeo aqui. Eu tinha decidido abrir esse quadro para conversar sobre algumas das coisas que tinham acontecido no nosso mundo, entre outras coisas. Então, basicamente, esse nosso canal, eu abri esse quadro simplesmente para ter uma conversinha convosco. E os comentários estão liberados. Qualquer questão, qualquer coisa que vocês querem falar, dúvida, não sei o que, tudo está liberado para vocês. Então, vocês podem escrever qualquer coisinha aí nos comentários que eu vou ler, porque esse quadro é para alguns conversarmos. E o que eu vou ler lá, posso claramente trazer no nosso próximo vídeo. Então, eu espero que tenham gostado exatamente desse vídeo aqui. E nos vemos até a próxima. Valeu, é nóis. Oi.